Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, o jogador. Capítulo 1, Novo Mundo. Onde diabos estou? Josh abriu os olhos. Seu corpo estava dançando com as ondas. Colocando a mão na testa, ele se levantou. Quando ele se levantou e olhou para frente, Josh começou a acreditar que estava sonhando, apesar da leve dor de cabeça que sentia. O que diabos? Na frente dele, havia somente água azul cobrindo sua visão. Josh, que estava dando uma festa ontem à noite, achou que isso não fazia sentido. Afinal, se ele tivesse dormido e seus amigos decidissem pregar uma peça nele, não conseguiriam chegar ao mar tão rápido. Josh, sentindo um pouco de fome, olhou em volta. Mas infelizmente neste barco não havia nada além de alguns baldes e garrafas de água. Inconscientemente, ele deu um passo à frente e olhou para a água. Algo está estranho. O reflexo que se contorcia por causa das ondas não fazia sentido para Josh. Na frente dele, havia outra pessoa. Um adolescente com cabelos castanhos espetados na altura do pescoço e olhos azuis apareceu na frente dele. Ele presumiu que sua altura agora era de cerca de 180 centímetros. Isso. Não havia dúvida disso. A maioria das pessoas não sabe quando está sonhando. Porém, com certeza, eles sabem quando isso é realidade. E eles não duvidam da realidade. Josh agora tinha certeza de que era real quando deu um passo para trás e caiu de bunda. Ele olhou para suas mãos, seus lábios se contraindo. Este não é o meu corpo. Ele estava assustado. Quem não seria? Provavelmente a pessoa que fala mal por trás do teclado online sobre como uma criança deveria ser um assassino de sangue frio com a coragem de entrar no próprio inferno e mijar em Satanás. Sim, algum retardado. Eu não sou esse tipo de pessoa. Ele colocou a mão na testa. Ele estava ofegante porque estava realmente chocado. Lembre-se do que aconteceu ontem à noite. Uma lembrança veio a Josh. Ele estava jogando um jogo de loteria no cassino. Ele jogou na loteria, apostando em algumas moedas, testando a sorte naquele dia. O resultado foram 5 setes. Porém, em vez de ganhar dinheiro ou algumas fichas, havia um papel. Parabéns! Você ganhou no sistema de loteria. Esse foi o conteúdo do jornal do dia passado. Josh estava prestes a reclamar com o gerente. No entanto, antes que pudesse fazer isso, ele transmigrou para cá. E foi assim que aconteceu. Ele roeu as unhas enquanto olhava em volta. Ok, estou em outro lugar. Mas onde diabos está o sistema de loteria ou o que quer que seja? Ele tinha ouvido falar sobre o gênero de sistemas. Era bastante popular entre os web novels. Ele tinha algumas expectativas. Enquanto Josh procurava, de repente ele ouviu um som robótico em sua cabeça. Sistema de loteria ativado. Josh de repente descobriu por que isso apareceu. Isso aconteceu porque ele chamou o sistema em sua cabeça. Na frente dele, poucas opções apareceram. Um deles é sobre suas competências e habilidades. O outro é chamado de sorteio. E claro, o famoso status. Clássico. Sua respiração começou a se acalmar enquanto ele lia adiante. Quando ele olhou para o status, viu que tinha uma boa quantidade de saúde. Sua agilidade é normal. E ele tem a capacidade de levantar coisas com cerca de 100 kg. Uau, isso o chocou. Ele pensou que era uma brincadeira quando olhou para seus braços não tão poderosos. Sortear pontos. 2. Havia um ponto de interrogação próximo a ele. Josh ativou com a cabeça. E algumas informações apareceram. Ao que parece, ele pode usar pontos de sorteio para tirar coisas da loteria. Para obtê-los, ele sempre poderá obter tarefas se ativar a opção de gerá-las. Ele também pode ganhá-los negociando dinheiro. Cada 1 milhão de berris contaria como um ponto. E claro, ele pode ganhar 2 pontos por mês gratuitamente. Como funcionam os pontos? Quanto mais pontos ele gastar em um sorteio, maiores serão suas chances de fazer coisas mais raras funcionarem. Ao que parece, as coisas que ele não conhecia ele obteria, teriam classificações dependendo de sua raridade. Do comum à lenda. As fileiras são comum, médio, bom, excelente, épico, lenda. O último tinha 6 pontos de interrogação. Josh decidiu deixar para depois. Ao que parece, quanto maior a classificação, menores serão as chances de obtê-los. Mas essas mudanças podem aumentar com o número de pontos de sorte que ele gasta e com sua sorte, é claro. Enquanto pensava nisso, não percebeu que seu barco se aproximava de uma ilha grande. Ele nem percebeu a montanha que estava à sua frente. Ele, inconscientemente, não precisaria olhar para aquilo para presumir que se trata de um monstro. Afinal, um monstro marinho de 300 metros de comprimento não é fácil de olhar para sua cabeça. Tudo bem. O que devo fazer? Josh pensou. Ele acabará de perder a vida na Terra. Mas não foi tão promissor. Ele era estudante de direito. Toda a sua vida foi marcada por estudos e empregos de meio período. Antes de transmigrar para cá, ele era estagiário em um escritório de advocacia. Ele deve se tornar advogado até o final do ano. Agora há uma nova oportunidade. Levantando-se e ajustando o colarinho, Josh se decidiu, descartando sua vida anterior. Ele não pode voltar. Então, é melhor olhar para frente. Afinal, ele não tinha paz com quem se preocupar. Como alguém treinado para ser advogado, ele aprendeu com os mais velhos. Esteja sempre pronto para o próximo caso. Agora, seu novo caso é uma nova vida. Um sistema está aqui para ajudá-lo, o que eventualmente significa que ele terá a chance de ser tudo o que desejar. Serei um homem rico, não, um rei rico. Vou sentar em um trono e deixar as mulheres me servirem.
tipo o ensino inteiro. Josh recostou-se no convés frio, imaginando que era um trono. Se não fosse pelas ondas salgadas, ele poderia começar a brincar consigo mesmo por causa da imagem das gostosas ao redor. Mas Josh não o fez. Ele sabia o que é importante fazer agora e não estava tão desesperado. Ele é um homem excitado, não um animal excitado. Levantando-se, ele abriu o sistema novamente e abriu a gaveta. É hora de jogar um pouco. Ele tem 2 pontos. Se ele gastou os 2, poderá ter uma chance de obter um item melhor. Se ele gastasse um de cada vez, teria menos chances. No entanto, ele tem 2 chances. Já que é o começo, deixe-me testar minha sorte. Olhando para a tela, ele apertou a opção de sorteio. Um grupo de caveiras de piratas começou a rolar na tela antes de parar. Um dos crânios cresceu, escondendo os outros crânios, e foi aberto na testa. Dentro dele havia algo. Mais um bússola comum. Ele balançou sua cabeça. Uma bússola não é tão promissora. De qualquer forma, não sem um mapa e habilidades de navegador. Concentrando-se na tela como jogador, ele esperou calmamente pelo próximo resultado. Mais um pílula para fortalecer o corpo, excelente. Josh, vendo a classificação do segundo item, cerrou o punho e ergueu. O segundo item foi uma classificação excelente. Buia a caixa. Agora, isso é o que ele chama de progresso. Logo, ele abriu o armazenamento no sistema. O sistema possui armazenamento. No entanto, ele só pode armazenar os itens que obtém do sistema. Dentro do jogo como slots, havia 2 ocupados. Eles tinham uma bússola e uma pílula. Ele leu a descrição da pílula, aumentando a força do corpo em 200 quilos. Josh, piscando 2 vezes, clicou na pílula 2 vezes com os olhos. Ele desapareceu do depósito e apareceu em sua mão. Olhando para isso, ele pensou, isso realmente funcionaria para ele. Ele não sabia onde estava, mas com certeza, ele estava com fome. Então, ele abriu a boca e comeu. Não sinto nada diferente, pensou ele. Seus músculos não cresceram nem um pouco, e ele não queria testar sua nova força no navio para não quebrá-lo. Josh então percebeu algo na frente dele. Espere, uma ilha. Uma ilha com uma praia arborizada apareceu à sua vista. Josh ficou animado de repente. Ele se levantou e olhou ao redor do barco, procurando algo para empurrá-lo. Logo, ele encontrou a paz da madeira e a usou para chegar àquele lugar. Por causa da sua felicidade, o impacto do seu barco batendo na praia, por causa das ondas, não o afetou. Finalmente. Com isso, ele olhou em volta, vendo que estava em um lugar desconhecido. Como estava com fome, subiu na árvore mais próxima, procurando a fruta no topo. Embora fosse tão alto, ele não se importava em arriscar subir. Quando começou a comer as berries estranhas que nunca comia, olhou para o lado e percebeu a sombra de uma cidade. Espere. Ele estreitou a sobrancelha. O arquiteto disso. De alguma forma, é de estilo antigo como o de Londres. Mas em uma ilha, ainda assim, uma cidade significa uma direção onde há comida e tudo. Espere mais um segundo. O arquiteto. Como ele estava com fome antes, ele não conseguia se lembrar bem. Mas agora que seu cérebro tinha açúcar suficiente, ele poderia usá-lo bem para pensar. O sistema dá a ele um drop point se gastar 1 milhão de berries. Bagas. Agora, isso pode significar 2 coisas. Pode significar a fruta. No entanto, também pode ser outra tradução de uma das moedas do mundo de fantasia do anime. Uma pedaço. Chocado, Josh colocou uma mão na testa, percebendo onde estava agora, lembrando toda a situação perigosa. Por que você não me transmigrou para um mundo menos perigoso? Josh, de repente, sentiu-se feliz por não ter sido engolido por um monstro marinho de 300 metros. Que sorte! Ele então olhou na direção do mar e seu coração quase parou quando viu 300 grandes monstros marinhos. Josh tinha acabado de passar por esse ponto e não foi comido. Agora, ver aquilo na TV e a versão na vida real são 2 coisas. Josh caiu de bunda da árvore. No entanto, ele ignorou a dor. Rapidamente, ele se virou e decidiu se afastar deste lugar. Colocando as mãos na lateral da cabeça, ele caminhou enquanto murmurava. Não vou pensar em nada perigoso. Ele não queria se azarar. Capítulo 2. Josh espirrou enquanto caminhava pela rua da nova cidade em que morava. Já se passaram 29 dias e Josh finalmente aceitou o fato de estar vivendo no mundo de One Piece. O que mais confirmava isso eram os ternos brancos que os fuzileiros navais usavam, pois passavam por aqui casualmente para perseguir piratas. No bar onde encontrou emprego, Josh via cartazes de piratas procurados pendurados nas paredes. Embora não haja Luffy na lista de procurados, havia outros piratas que pareciam familiares aos da obra, como o pirata ruivo Shanks. Além disso, mais outros piratas não foram mencionados no programa. No entanto, em que outro mundo você encontraria um pôster escrito em inglês e japonês? Josh, agora sem saber como, consegue falar facilmente a língua deste mundo. Há mais um detalhe ao qual ele também deve prestar atenção. Ele está na Grand Line como ponto de partida. Nossa, isso é mais perigoso que o East Blue. Mas se olharmos pelo lado positivo, ele está em um lugar melhor que a outra metade. Novo mundo. Sem mencionar que esta cidade faz parte de um país. O que significa que é bastante seguro. Embora One Piece seja um mundo aquático, algumas ilhas são tão grandes quanto países da Terra. Tudo bem, mais um dia e terminamos. Josh murmurou enquanto colocava um grupo de barris pesados no balcão do bar. Como alguém que veio para cá, ele fez o que qualquer homem em sua mente faria, encontrar um emprego para comer. Ele não queria começar como pirata ou caçador de recompensas ainda, já que não é tão forte quanto deveria ser. E ele não era uma pessoa que gostava de arriscar muito. E amanhã seria o dia do pagamento dele. Hannah, eu vou embora. Josh disse para uma mulher de cabelos castanhos e olhos azuis, que era surpreendentemente alta para uma mulher, pelo menos não neste mundo. Ela se virou para ele depois de servir uma bebida para alguém. Você terminou de transferir os barris? Sim, todos eles aí, respondeu Josh, observando suas curvas e quadris e finalmente seus seios. Ver, algo era especial no mundo de One Piece.
99% das mulheres são extremamente curvilíneas, têm seios grandes e, claro, são altas. Ainda assim, não é extremo como alguns caras por aí. Não era incomum ver piratas e fuzileiros navais com mais de 3 metros de altura, cheios de músculos. Mas o engraçado é que pessoas normais às vezes seriam muito mais fortes do que elas. Venha beber quando receber seu primeiro pagamento, ela piscou para ele. Josh apenas sorriu e piscou de volta. Embora ele fosse fã de One Piece e pudesse ter olhos para personagens femininas principais, Josh não tem o gosto de uma criança para ignorar os personagens secundários que são tão quentes. Afinal, ele é um adulto. As crianças estão crescendo rápido, não estão? Algumas partes crescem mais rápido e com mais força do que outras, disse Josh, querendo dizer outra coisa. Fufufu. Depois de rir, Lana, sua chefe, virou-se para servir os outros. Josh balançou a cabeça e saiu do bar. Sua força agora tem sido útil para encontrar um emprego. Mas não foi tão impressionante nesta Grand Line. Nesse ritmo, com meu salário e pontos mensais, ficarei aqui para sempre. Josh, para realizar seus sonhos, teria que esperar muito se quisesse jogar pelo seguro. Porém, ele não se importava de esperar muito se acabasse fazendo sexo com seu chefe antes de sair. Mesmo ela sendo bem mais alta, quem se importa? Amanhã ele receberá 60 mil berris e 2 pontos de sorte. Dizem para transmigrar e viver uma vida feliz, mulheres e dinheiro se jogam em você, Josh murmurou enquanto voltava para casa. Minha bunda. Ele foi então para um motel barato onde estava descansando há 20 dias. Em seu quarto, que era pequeno, estava seu equipamento de treinamento. Caixas grandes com dimensões de 1 metro. Eles não estavam completamente cheios. 1 metro cúbico de água pesa 1 tonelada. Josh, que não pode comprar equipamentos de treinamento de verdade, descobriu que a melhor maneira era encher essas caixas com água do mar suficiente. Cada um pesava cerca de 300 a 500 quilos. Josh segurou o mais pesado, colocou acima da cabeça e começou a agachar-se repetidamente. É preciso saber que este mundo One Piece, os corpos dos humanos aqui são diferentes dos humanos na Terra. Aqui as pessoas não têm limites físicos, apenas limites quando se trata de força de vontade. Afinal, qualquer um que tenha visto One Piece saberia como Kobe poderia se tornar um grande fuzileiro naval em alguns meses de treinamento. Josh, aqui, treinou os músculos de seu corpo durante todo esse mês. Ele deve dizer que ficou surpreso com o processo de crescimento. Porém, se há algo que atrapalha o seu crescimento, é a alimentação que ele está ingerindo. Ele tinha ouvido falar que comer a carne do monstro marinho seria bom para o crescimento físico. No entanto, ele não pode simplesmente permitir isso. Ele só podia comprar vegetais e um pouco de carne barata, para que seu corpo físico não crescesse muito. Depois de terminar uma série de treinos, ele estava suando muito. Josh seguiu até uma montanha próxima, tomou banho em um riacho quente, antes de voltar para o motel e descansar. E nenhuma tarefa apareceu. Quando voltou para a cama, olhou para seu sistema, o gerador de tarefas, e estalou a língua. Bem, estou feliz por passar este dia vivo. Ele bocejou, pensando que já fez o suficiente. No dia seguinte, ele abriu os olhos e acordou cedo para o trabalho. Depois de terminar, Lana pagou-lhe o salário mensal. Josh sentiu falta dos dias de estagiário, pois agora vivia em melhores condições e recebia melhor remuneração. Não gaste tudo, garoto, disse Lana enquanto agarrava sua bochecha. Josh, que estava concentrado nos seios dela, não moveu os olhos. One Piece. Este mundo era ao mesmo tempo inferno e paraíso. Inferno de piratas e fuzileiros navais. Peitos grandes e paraíso para amantes de mulheres curvilíneas. Ele gostou da última parte, mas odiei o primeiro. Você gosta do que vê? Lana sussurrou, vendo sua funcionária olhando para seus seios. Josh não negou. Pelo amor de Deus, toda garota na rua tem uns grandes. Lana deu um tapinha na cabeça dele. Embora ele não seja tão grande quanto os piratas que vêm aqui, ele era bastante forte para seu tamanho. Provavelmente seria divertido. Tudo bem, intervalo noturno, encontre-me no meu quarto. O mundo de One Piece era bem diferente. Os bares ficam mais movimentados pela manhã do que à noite. Ao que parece, os piratas bebiam de manhã nas ilhas, porém, levariam álcool para beber em seus navios. Os bares aqui funcionam de manhã. Ela se virou e foi embora. Josh se concentrou em seus quadris balançando. Isso serviu apenas como motivação para alcançar seus sonhos. De repente, enquanto estava com tesão, ele ouviu uma notificação. Mais 2 pontos de sorteio, notificou o sistema. Josh retrucou e se virou, saindo com seu salário enquanto procurava um lugar para pensar com cuidado. Acabou escolhendo uma barraca de comida de rua, que servia carne. Sempre precisamos de boas proteínas depois de treinar com meia tonelada. Depois de pedir comida feita de peixes gigantes, Josh começou a mastigar enquanto abria seu sistema. Ele estava pensando se existe uma tarefa que o ajude a ganhar mais pontos. Afinal, ele não pode ficar aqui para sempre. Ele precisava se mover. Pelo menos, encontre um teto para protegê-lo, para guiá-lo e nutri-lo até que ele ganhe força suficiente. Enquanto pensava assim, acabou ouvindo algo na rua. Você sabia, cara, o Baroque Works está procurando trabalhadores? Ah, vamos lá. O teste deles é difícil e seus agentes são caçadores de recompensas. Pare de ser bobo. De verdade, eles pagam tão bem. Ouvi dizer que há muitas mulheres bonitas dentro de suas linhas. Josh sentiu que talvez estivesse lá por ele. Baroque Works. Não é esse o nome da agência que Crocodile lidera secretamente? Jim, o gerador de tarefas tem uma nova aposta para você. Você aceita? Engolindo a comida, Josh percebeu a notificação e quase engasgou. Água, por favor. Ele levantou a mão. Um velho dono da barraca deu-lhe um copo d'água e Josh bebeu de uma só vez. Deixe-me ver os detalhes. Embora seja óbvio que a tarefa foi gerada de acordo com a situação, é sempre necessário vê-la nos mínimos detalhes. Como ex-advogado, é preciso ler o contrato com atenção, até as mínimas palavras. Coisas assim são essenciais. Capítulo 3.
Josh, que estava pensando em ter um caso de uma noite com seu chefe, parou por um breve momento enquanto lia a tarefa que apareceu na sua frente de repente. Ainda assim, no fundo de sua mente, ele decidiu perder a virgindade deste corpo antes de fazê-lo. Porém, por enquanto, seu foco estava na tela que ninguém conseguia ver além dele mesmo. Até o dono da barraca estava orando em seu coração para que Josh não morresse sufocado. Tarefa: um telhado para crescer. Seu primeiro desejo, em sua trajetória de jogador, é encontrar um teto para crescer e lucrar. A Baroque Works abre suas portas para que talentos se juntem às suas linhas. A organização de caça-recompensas é obscura, mas sempre se pode jogar suas cartas pelo que acha certo. Você está pronto para apostar e pegar as fichas para jogar? Objetivo: passar no teste e juntar suas linhas. Recompensas: Caixa misteriosa nível 3, mais classificação excelente. 10 pontos de sorteio. O que você está apostando? Menos 10 pontos de sorteio. Tudo pode acontecer com você no teste, desde ferimentos até a morte. Você é homem o suficiente para jogar sim ou não. Agora há chances de ele ganhar e perder. Ele tem a escolha. Porém, a última linha do sistema pergunta se ele vai jogar ou não. Não parece ser forçado a fazer algo. Mas uma vez aceito, ele deve aceitar as consequências. É uma aposta real, exceto que ele está apostando na própria vida agora. Josh de repente sentiu fortes dores nas costas. Virando-se, ele viu um velho gordo de 3 metros de altura batendo em suas costas. Tosse. O que diabos há de errado com você? Josh gritou. Embora o cara fosse tão corpulento, não era algo incomum de se ver no mundo de One Piece. Nada, garoto. O velho disse. Você estava sufocado e não respirava. Então, eu tive que te ajudar. Aham. Josh esfregou a garganta. Obrigado. Dê-me um pouco de sopa, por favor. Qual deles? Aquele que contém monstro marinho. Como ele está pensando em fazer algo perigoso, o salário logo irá para a alimentação. O velho apenas sorriu. Apenas 7.000 berris. Ele então foi prepará-lo. Enquanto isso, Josh estava pensando se ele realmente está pronto para isso. Afinal, ele era alguém que queria lutar atrás da quadra, porque um embate físico doía. Enquanto bebia a sopa que foi colocada à sua frente, Josh pensou mais sobre isso. Ele terá que lutar, bater nas pessoas, quebrar, e muito sangue será derramado. Ele não era um dos seus senhores online. Ele era apenas um cara simples da Terra. Só a ideia de fazer lutas épicas na vida real fazia seu coração bater desconfortavelmente. É preciso sempre arriscar. Porém, seria um desperdício se não conseguisse o que pode alcançar. De qualquer forma, é temporário. Tamboré, tamboré. O cara pacífico cuja última briga foi há 6 anos fechou os olhos. A tela não desapareceu. É preciso sempre dar um passo à frente. Droga! Ele gritou em sua mente e escolheu sim. O anfitrião escolheu jogar. Parabéns! Abrindo os olhos, ele viu o dono da barraca sorrindo. Você gostou? Para as pessoas do lado de fora, ao verem as expressões faciais de Josh, pensaram que ele estava imerso na sopa. Josh apenas agradeceu enquanto colocava o dinheiro e saía para ir embora. Agora, ele está comprometido com a tarefa. Se há uma coisa que ele faria agora, seria perder a virgindade, pelo menos, isso lhe daria confiança para o que está por vir amanhã. É preciso morrer sem arrependimentos. Amanhã, Josh acordou na cama. Ele foi abraçado por uma mulher bem maior, que por acaso era sua chefe, com o rosto no peito dela. Bem, foi uma boa noite. Você está certo. Ela se esticou na cama do quarto que por acaso ficava no bar. Você é muito forte para um menino, disse ela, olhando para ele novamente e tocando sua virilha nua. Ontem à noite, Josh estava transando com ela, como se fosse provavelmente a última coisa que ele faria na vida. Obrigado, eu acho, disse Josh enquanto se inclinava para frente, roubando um beijo. Ele sabia que ela deixou claro que era um romance de uma noite. No entanto, ele queria ter o máximo desses sentimentos antes de ir para o teste da Baroque Works esta manhã. Há algo que você queira me contar? Ela perguntou, percebendo que ele queria dizer alguma coisa. Primeiro, vou encontrar outro emprego, um trabalho arriscado no mar, admitiu Josh enquanto se sentava. Lana também se sentou e olhou para ele. Todo mundo tem sonhos. E Josh era apenas um passageiro que veio para cá. Ela não pode simplesmente fazê-lo ficar se ele quiser ir. E o segundo? Josh olhou para o rosto dela. Podemos fazer orais? Quero dizer, você me lambe, eu lambo você. Foi bastante. Lana bateu a cabeça dele. Você é muito ousado, não é? Josh apenas encolheu os ombros. E daí se eu for? Você pode começar com meu peito. Josh apenas sorriu e se inclinou para frente. Mas e se eu engravidar? Ela o parou de repente quando colocou a mão em seu peito. Eu cuidarei da criança se continuar vivo. Josh não negou a responsabilidade. Você sabe, os bares normalmente não funcionam de manhã. Sorrindo, Lana recostou-se e abriu as pernas. Que tal outra rodada? Agora, se eu morrer, morrerei sem arrependimentos. Josh estava caminhando para o outro lado da ilha, para uma praia. Ele agora estava cheio de confiança. Ao chegar lá, encontrou um navio que esperava por ele e outros rapazes e moças. A maioria deles era corpulenta e musculosa. Não se deixe enganar pelo tamanho. Preocupo-me mais com qualidade do que com quantidade. Ele pensou para si mesmo. Aqueles com os quais devemos ter cuidado são os pequenos. Se Cobb, que é uma cabeça mais baixo que ele, pudesse se tornar tão forte quanto o vice-almirante, então Josh poderia atingir esse nível. Ele entrou em um navio com as pessoas ao redor e então, eles se mudaram para um local de teste específico. Josh logo se viu em outra ilha, uma ilha pequena. No meio levantou-se um homem que por acaso não tinha cerca de 1,75 centímetros de altura, era magro e não parecia nem um pouco assustador. O formato do cabelo dele era bastante estranho. Chegou ao número 5. O cara estava usando óculos, e Josh podia ver as semelhanças entre ele e uma versão desenhada dele. Senhor 3. Ele pensou surpreso. Esse homem, que lhes explicava as regras da prova, era um dos personagens de One Piece. No entanto, agora, ele parecia o Senhor 5. Parece que ele ainda não promoveu. Josh pensou.
Ele então olhou em volta para ver que tipo de pessoas estão aqui para o teste. De repente, ele fez uma pausa, enquanto seu cérebro lhe dizia para parar. Havia uma mulher loira muito gostosa parada segurando um guarda-chuva. Ela tinha cabelos loiros curtos na altura do pescoço, olhos verdes, pele clara, nariz pequeno e um formato de ampulheta muito sexy, com seios grandes duplo D. Ela era bem alta, cerca de 178 centímetros com salto. Ela era alguns centímetros mais alta que ele. Espere. Depois de analisar a mulher gostosa, sua mente lhe deu uma informação. Além do tamanho do peito, da suavidade do pescoço longo e da suavidade do corpo, ele viu uma semelhança entre ela e o desenho de um personagem em One Piece. Então, o teste a lutar, e o último grupo de pessoas seria selecionado para ingressar na força, disse ela. Seu sorriso era grande e seus dentes brilhantes. Estou animada que a haha. Ela estava rindo de excitação. Senhorita Valentine ou Mikita. Não quero mexer com ela nos testes. Ninguém quer mexer com vadias malucas. Embora a garota seja fofa e tão gostosa, ele sabia que não tinha chance, mesmo com a força que tinha. Ele precisava evitá-la por enquanto. Josh, quando seus olhos se encontraram, ela apenas olhou para ele. Ele assentiu antes de olhar agora, Senhor 5. Agora pessoal, como vocês conhecem as regras, vocês podem lutar. Só seriam selecionados aqueles que conseguissem depois de 15 minutos para ingressar nas Baroque Works. Vocês têm 20 minutos para se prepararem. Todas as armas e meios são permitidos, então pensem bem na sua estratégia. Eles não estavam apenas avaliando sua força, mas também sua capacidade de pensar em situações como essa. O cabelo que estava formando um 5 acendeu com fogo como uma vela, criando cera na frente do dono do cabelo, deixando-o deslizar até a borda da ilha, onde poderá observar como as coisas estão indo. Capítulo 4. Flashback. Josh, depois de receber seus pontos de sorte mensais, decidiu sortear. Embora um ponto de cada vez não tivesse grandes chances de conseguir algo com boa classificação, ele ainda tem chances. Mesmo Legend não deveria estar fora de alcance se jogasse suas cartas corretamente. É assim que as probabilidades funcionam, certo? Ele não tem escolha. Já havia apostado a vida para ingressar na Baroque Works. Além disso, o local do teste estava próximo. Foi o que ele soube depois de obter algumas informações daquela pessoa que estava espalhando os boatos. Sorteando 2 vezes, Josh bateu no rosto com a palma da mão. Mais queratina capilar, aplicável média. Pode alisar o cabelo e deixar seus cabelos espetados mais bonitos. Certo, que sorte. Ele pensou sobre isso enquanto revirava os olhos. Mais banana, comum. Fim do flashback. Josh levantou-se no meio da pequena ilha, olhando para as pessoas à sua frente. Talvez ontem não tenha sido meu dia de sorte. Evitarei sortear às sextas-feiras. Ele pensou enquanto olhava para as pessoas ao seu redor. Apenas mais alguns minutos e uma batalha real acontecerá. Nesta parte do mundo, Grand Line, as pessoas são muito fortes. Porque ele é enorme. Josh olhou ao redor das pessoas, para ver que um deles era um homem de 4 metros de altura e aparência feia. Nossa, não perca a confiança. Se Nami conseguiu vencer os agentes mais bem treinados, eu posso vencer essas escórias. Ele disse essas palavras para se encorajar. E porque ela é tão gorda? Nossa, se ela sentar em cima de mim, eu morrerei. Josh garantiu a si mesmo que o tamanho não importa. Aquela loira gostosa era da mesma categoria de tamanho e estava cheia de confiança. Ela estava tratando isso como férias. Bem, ela é uma usuária de Akuma no Mi, afinal. Eu não tenho nenhum poder de Akuma no Mi. Acalme-se, pareça o mais durão que puder. Você não quer ser a primeira presa. O coração de Josh começou a bater mais rápido. No entanto, seu rosto estava tão calmo. Depois de treinar com pesos altos todos os dias, seu corpo está mais forte do que antes. Aproveitando que o corpo das pessoas em One Piece é especial, ele treinava todos os dias com os pesos, principalmente nas pernas. Ele pode treinar 2 horas com eles tendo uma caixa d'água que pesa 500 quilos. Mas ainda, esse nível de poder não é algo grande em One Piece. Até um comandante da marinha é mais forte que ele. Eu preciso usar meu cérebro também. Começar. Depois que esta palavra foi dita pelo Senhor 5, que no futuro se tornará o Senhor 3, todos começaram a se mover. Josh encontrou um homem corpulento vindo em sua direção. Reagindo por instinto, Josh deslizou para o lado enquanto chutava o chão. Sua perna forte, de alguma forma, deu-lhe uma vantagem em velocidade. Cerrando o punho, ele deu um soco na virilha do homem, fazendo-o cair. Porém, antes mesmo que ele pudesse aproveitar a vitória, alguém bateu nas costas dele com um bastão de metal, fazendo-o rolar no chão antes que Josh pudesse se levantar. Josh, sentindo dores nas costas, levantou-se. Por causa do treinamento, de alguma forma, ele conseguiu aguentar o golpe e olhou para quem o acertou. Ele correu. Na frente dele, o cara maior apareceu, como se esperasse que Josh fizesse um movimento. Josh fez uma pausa repentina e levantou a cabeça até que seu pescoço começou a doer. Pronto para morrer, homenzinho. Eu acho. Quer saber? Josh olhou para cima dele. A loira gostosa estava abrindo o guarda-chuva, flutuando acima do homem com um largo sorriso, mostrando todos os dentes. Josh podia ver sua calcinha e suas coxas cheias e pálidas formando um formato muito atraente. O quê? O homem corpulento perguntou enquanto levantava as sobrancelhas. Deixa para lá. Josh não avisou. De cima, o sorriso de Mikita se alargou, expondo todos os seus dentes brancos. A gravidade começou a puxá-la para baixo cada vez mais rápido. Então prepare-se para morrer. Ele disse enquanto levantava ambas as mãos, juntando-as e fazendo um machado. 10.000 quilos. Mikita declarou quando apareceu acima de sua cabeça. O homem, que foi atingido por ela, afundou profundamente no chão. Depois de dar um passo para trás, Josh viu uma visão horrível de como as costas de uma pessoa estavam torcidas e quebradas. O homem não voltaria a andar. Mikita levantou-se sobre seu corpo, olhou para Josh e sorriu. Atrás de você.
Ela disse como se estivesse gostando da batalha. Josh percebeu a sombra que apareceu atrás dele. Alguém estava prestes a bater nele. Agachando-se, ele se empurrou com as pernas para o lado. Josh poderia se esquivar do homem, aproveitando seu corpo mais rápido. Levantando uma grande pedra que estava próxima a seus pés, Josh saltou 2 metros no ar e bateu a pedra, esmagando-a no crânio de seu agressor, fazendo cair. Josh não o deixou se levantar para não levar uma surra. O que está acontecendo comigo? Josh sentiu que perdeu o controle de si mesmo. Ele começou a chutar o rosto do homem caído sem piedade. Mesmo sabendo que poderia aleijá-lo, ele não parou. Josh, que tinha medo até de entrar em uma briga, estava mostrando um lado cruel de si mesmo nisso. Mikita simplesmente flutuou e desapareceu, alcançando o alto do céu. A batalha continuou. Josh estava se movendo com base no instinto. Ele bateu nas pessoas e, claro, foi atingido por elas. Afinal, ele não pode simplesmente ver atrás dele. Mas mesmo estando coberto de sangue, ele continuou lutando. Logo, ele percebeu que não estava pensando direito. Ele perderia se continuasse reagindo assim. Josh pensou por um breve momento. O Senhor 5 disse que eles podem usar quaisquer meios, armas e truques. Aproveitando a poeira que subia do chão, Josh deitou-se no chão e fingiu estar inconsciente. Logo, a batalha continuou e as pessoas estavam derrubando umas às outras. Josh estava olhando para eles com uma pequena fenda feita em suas pálpebras. A razão pela qual ele está deitado no chão é simplesmente porque, como a maioria dos caras foram eliminados, só sobraram os durões. E como não tem braços, ele não queria mexer com quem portava armas de aparência perigosa. É melhor se esconder e atacar por último. E sua estratégia funcionou. Logo, a maioria das pessoas foi eliminada. Mikita com certeza foi o MVP. Afinal, a fruta do diabo que lhe permite controlar o peso deu-lhe uma vantagem. Tive sorte de ela não ter sentado em cima de mim. Mulheres gostosas e loucas são perigosas. Fatos da faculdade de Direito. Logo, quando o tempo estava prestes a acabar, Josh abriu os olhos lentamente. As pessoas que eram as 10 últimas aguardavam o Mr. 5 anunciar o vencedor. No entanto, o Senhor 5 ainda estava observando. Esgueirando-se lentamente, Josh segurou uma pedra grande. Por enquanto, ele estava atrás de Mikita, mas não tinha vontade de bater nela. Ela apenas olhou para ele, enquanto ele procurava o olhar mais fraco dos últimos 10. Ele viu uma mulher gorda e corpulenta, com mais de 2 metros de altura, usando capacete. Ela parecia cansada, e não uma pessoa em boa forma, ainda assim, os músculos dos braços eram enormes. Segurando uma pedra que deveria pesar 200 quilos, Josh pulou e bateu na nuca dela. A rocha foi quebrada em pedaços. Os outros olharam para Josh com os olhos arregalados. A mulher que caiu, virou-se e lançou-lhe um olhar furioso. Você vai pagar por isso. Josh sentiu seu coração disparar. No início, ele teve medo de matá-la. Agora, ela continua depois de esmagar a pedra nas costas. Não se pode julgar o poder de um personagem apenas com base em sua aparência e tamanho. Nossa, essas pessoas são assustadoras. Ela balançou os olhos e estava prestes a se levantar. Josh com certeza pensou que precisava fazer algo rápido, ou poderia lutar contra alguém que é tão problemático. Quando ele estava prestes a se mover, ela segurou sua perna. Deixe-me ir, sua vadia gorda. A mente de Josh estava funcionando rápido, enquanto ele lutava para mover a perna. Eu não sou uma vadia, seu filho da puta. Ela apertou a perna dele e Josh sentiu que estava machucado. Droga, por que você só me deu banana e queratina? Josh não sabia o que fazer. Ele chamou o armazenamento do seu sistema, convocou a banana e levantou-a. A mulher estava gritando quando estava prestes a apertar a perna dele. Pegue isso. Josh segurou a banana como uma adaga e enfiou-a na boca dela. Argue. Seu rosto começou a ficar azul. Sons de reflexos de piada puderam ser ouvidos enquanto Josh empurrava a banana mais fundo em sua garganta. Logo, ela perdeu a consciência e caiu. Aprenda a garganta profunda antes de segurar minhas pernas. Zombando dela, Josh tirou a banana de sua garganta, abriu-a e começou a comê-la, tentando parecer durão comendo sua arma. Inteligente. O Senhor 5 veio, batendo palmas. Ele olhou para Josh. Josh foi uma pessoa que venceu a última luta com uma banana, sufocando o adversário até a derrota. As pessoas ao redor olharam para ele com admiração e algumas até aplaudiram. Mikita estava rindo como se tivesse ouvido a piada mais engraçada. Kiahara. Garganta profunda. É tão engraçado. Josh apenas virou o rosto, como se estivesse envergonhado com as palavras que acabou de dizer. Jim, você ganhou a aposta. As recompensas são transferidas para o armazenamento? Ao ouvir a notificação, Josh ergueu as sobrancelhas. Ele não abriu o sistema enquanto estava no meio do campo de testes da Baroque Works. Agora, pessoal, vocês são bem-vindos para se juntarem a nós como oficiais. Permitam-me transferi-los para algum outro lugar, onde vocês não possam ver. Por favor, não resistam. O homem disse enquanto seu cabelo se iluminava com fogo. Josh, de repente, sentiu sombras se esgueirando atrás dele. Começaram a colocar sacos na cabeça pretos que os impediam de enxergar. Guiado pelos rapazes com os olhos vendados, Josh começou a achar que era uma má ideia. Ele não sabe nada para onde está indo. E ele está com a Baroque Works. Capítulo 5. Josh e os outros foram transferidos em um barco com os olhos vendados. Embora não pudessem ver para onde estavam indo, podiam pelo menos conversar. Senhor, com licença. Um deles decidiu perguntar. Sim, disse o atual Senhor 5. Eu sei que você está nos vendando para ter privacidade. Ele disse. No entanto, como está a Grand Line, não é estúpido. Ninguém pode navegar pelas direções. Sim, é um teste para ver se há alguma pessoa estúpida para questionar ordens. O Senhor 5, sem piedade, pegou a venda e chutou o cara de volta para o mar. Josh abaixou a cabeça enquanto estava sentado. O que ele viu agora foi a primeira lição que aprendeu como estagiário. Nunca mostre ao seu chefe o quão estúpido ele é. Ele pode transformar o seu estágio no inferno.
Josh permaneceu em silêncio, mas então ouviu alguém próximo a ele. Isso é emocionante. Estou encontrando um emprego. Mikita estava dizendo isso. Josh percebeu isso e não disse nenhuma palavra. Embora ela seja gostosa, ele não sabia como conversar com garotas possivelmente malucas. Ei, você, por que está aqui? Josh assentiu chutando seu pé enquanto perguntava. Eu? Ele disse. Sim, ela assentiu. Dinheiro, eu acho, Josh respondeu honestamente. Esse era seu objetivo de curto prazo. Os longos são mais ambiciosos, são mais secretos. E você? Ele decidiu perguntar porque queria saber mais sobre a personagem dela. Quero me tornar Miss Chocolate e fazer meu chocolate. Ela disse abertamente, falando sobre seu sonho. Bobagem para você. Comprarei seu produto se o sobrevivermos um dia. Disse Josh enquanto pensava em algumas palavras que não tornariam a atmosfera estranha. Kiahara, você é fofo. Ela riu, empurrando sua coxa lisa contra a dele. Não foi intencional, ao que parece. Mas isso não impediu Josh de ficar excitado. Você também. Josh apenas assentiu e levantou a cabeça. A propósito, qual o seu nome? Josh. Você? Mikita. Ela assentiu. Nome legal. Eu sei. Ela riu. Mikita então ficou em silêncio e a viagem transcorreu em paz. Com a mudança das 10 pessoas que conseguiram a primeira seleção, elas chegaram a uma ilha de tamanho médio sob a liderança de Baroque Works. A venda foi tirada deles e eles ficaram na fila. O Senhor 5 não estava aqui. Em vez disso, havia outra pessoa. Um homem corpulento, vestindo roupas militares, estava de pé conversando, com as mãos atrás das costas. Bem-vindo. Agora, vocês são membros oficiais de nossa organização. Através das missões e contribuições, vocês podem subir na hierarquia. Por favor, lembrem-se de que vão arriscar suas vidas. Qualquer coisa como traição seria punida com a morte. Você não são agentes, apenas seguidores. Faça o que lhe mandam e você aprenderá. O homem começou a explicar seus papéis e suas vidas a partir de agora. Serão oficiais da Baroque Works. Eles receberão ordens de altos escalões, chamados de agentes. Eles são conhecidos por seus números ou nomes alternativos. Josh assentiu. Mikita parecia animada, enquanto outros eram cautelosos ao olharem para trás do homem musculoso. Havia garotos e garotas correndo. Esses são estagiários, não selecionados pela luta. Ao que parece, eles não são membros oficiais. Josh olhou para eles e surpreendentemente viu uma pessoa que não esperava ver aqui. Havia uma linda mulher curvilínea correndo, seu cabelo azul amarrado em rabo de cavalo flutuando. Seu peito era de tamanho médio e ela tinha cerca de 169 centímetros de altura. Mesmo sendo uma versão da vida real, ela ainda parecia uma modelo curvilínea do Instagram. Sua pele estava bastante pálida. Seus grandes olhos castanhos não demonstravam nenhum sinal de cansaço enquanto ela continuava correndo. Ela estava mantendo a respiração estável enquanto seu cabelo azul flutuante dançava. Vivi, a princesa Vivi está treinando aqui para ingressar na Baroque Works. Ela, ao que parece, está aqui para espionar e descobrir a relação entre a organização e os rebeldes que pretendem destruir seu país. Claro que a sua identidade é secreta e a Baroque Works ainda não sabe disso. No entanto, ela parece estar apenas começando. De alguma forma, isso fez Josh saber o quão longe ele está do cânone. Vivi, que estava correndo, de repente percebeu o cara que estava olhando para ela. Não era incomum. Como uma linda princesa com pele impecável, ela tem muitos olhos voltados para ela. Porém, o homem que a encarava parecia lançar-lhe um olhar familiar, como se soubesse de algum lugar. Rapidamente, ela virou o rosto, quebrando o contato visual, temendo que ele a reconhecesse em algum lugar. Concentre-se. Pare de olhar. Josh de repente sentiu dor nas costelas. Virando-se, ele viu Mikita acariciando seu cabelo loiro. Ele ficou surpreso, ela era bastante forte fisicamente. Qualquer que seja, ele disse enquanto continuava ouvindo o resto. Ao que parece agora, eles permaneceriam neste local, obedecendo a ordens diretas. Eles podem cumprir missões. Se fizerem um bom trabalho, poderão ser promovidos a verdadeiros agentes. Agora, o trabalho deles é trabalhar com os demais para formar um grupo que caça piratas. Finalmente, uma academia de verdade e comida de verdade. Como não havia navios piratas passando por esta ilha agora, Josh e os outros estavam livres para fazer o que quisessem em seu tempo livre, até que houvesse uma missão para eles. Ele chegou perto dos halteres, que eram bem grandes, e começou a treinar com eles. Cada um pesava cerca de 200 quilos. E eram pesados para levantar, cada um com um braço. Atualmente esteve no ginásio desta divisão de Baroque Works. Na frente dele havia equipamento de treinamento real, halteres grandes e todos os outros pesos. Era muito melhor do que as caixas d'água que ele costumava treinar. Sem falar que a carne notória aqui. Depois de malhar meia hora, Josh procurava uma toalha, pois o suor cobria sua testa. Josh pensou em usar esse tempo, provavelmente para desenvolver algumas técnicas. Afinal, esse corpo dele é muito mais forte que o anterior. Ele deveria pelo menos tentar recriar Soru da obra. Quer uma? Ele olhou em volta, Mikita estava lá, estendendo uma toalha para ele. Embora ela tenha sido retratada como uma garotinha maluca quando se trata de luta, ela parecia normal agora. Uma garota normal deslumbrante. Mikita vestia 2 peças de pano, roupas de ginástica, que mostravam uma parte de seu corpo delicado. Conversar com ela foi mais difícil do que com a garota que ele viu no teste. Obrigado, Chocolate. Desde o sonho dela de ser Miss Chocolate, disse Josh. Josh pegou a toalha e esfregou a testa. Nome engraçado, Belry. Ela riu. Belry? Josh levantou a cabeça e olhou para ela. Bem, você me chamou de Chocolate depois de ouvir que eu quero ser a Senhora Chocolate. Então, eu te chamei de Belry, já que você quer berries. Mikita ergueu as sobrancelhas e cruzou os braços. Josh apenas riu. Eu disse que preciso de dinheiro. Não quero ser o Senhor Dinheiro. Hahaha. Eu sei. Relaxe. Só estou brincando com você porque você é jovem e engraçado.
Mikita deu um tapa nas costas dele ao dizer isso. De alguma forma, isso doeu, mas ele sorriu como se não fosse nada além de diversão. Engraçado? Você sabe. Ontem quando você a sufocou com uma banana. Foi a coisa mais engraçada que eu já vi. Josh ergueu uma sobrancelha. Parece que ela está interessada nele. Obrigado então. Ele disse enquanto se sentava ao lado de outro equipamento de musculação. Então, você está treinando com isso? Ela disse, olhando para o equipamento de ginástica. Bem, eu cuido do que posso, disse Josh. Você consegue lidar com uma mulher como eu? Ela disse, provocativamente. Porém, era uma questão de 2 gumes. Você consegue lidar com um homem como eu? Josh desejou poder morder a língua. De todas as mulheres para quem ele poderia dizer isso, e ele escolheu aquela que consegue manipular o peso dela. Você está bastante confiante, eu gosto disso. Ela deixou seu rosto próximo ao dele. Josh fez uma breve pausa, olhando para as características faciais deslumbrantes, desde os olhos verdes até a pele impecável e lábios carnudos. Josh ficou bastante entusiasmado com um beijo. Maldito seja Oda. Você teve que fazer fanservice com cada garota que aparece na obra? Josh pensou enquanto dava um sorriso gentil, mostrando que não tinha medo da fruta do diabo dela, o que era errado, pois pode esmagá-lo como o homem de 4 metros de altura que ele tinha visto. HM. Mikita, vendo que ele não estava voltando atrás, colocou um dedo em seu lábio. Josh olhou para aquele dedo diante dos olhos dela. A situação o estava excitando um pouco. Se você aguenta 1 tonelada então eu verei. Agora continue o treino. Tem mais para você atravessar, ela disse em um tom muito calmo e sedutor. Que tal apostarmos nisso? 2 toneladas. Faça 4, garotão. O dedo dela dançou do lábio até o peito. Quando ele olhou para o dedo dela, ela levantou-o no nariz e riu levemente. Ela então se levantou quando Josh segurou o nariz. Mikita lhe deu as costas, deixando-o ver sua bunda. Era grande e o formato da ampulheta fazia com que fosse perceptível. Josh apenas olhou em apreciação. Foi divertido conversar com você. Ela se espreguiçou e se virou dizendo. Ouvi dizer que há uma missão para nós em breve, na próxima semana. Achei que você poderia querer se preparar. Podemos estar no mesmo barco. E não quero que alguém me segure. Então, não finja estar morto. Claro, talvez eu consiga cuidar de você depois disso, disse Josh. Ao perceber que ela não é reservada quando se trata de falar, ele sentiu que ela estava bastante aberta a flertar. Que arrara. Veremos. Rindo, ela pegou suas roupas e foi tomar banho. Josh deitou e ficou aqui, antes de ir para o banho, dos homens. Quando ele virou a água, ele abriu o sistema. Como há uma missão para ele, provavelmente na próxima semana, ele poderá usar agora para ver a recompensa da missão anterior. Capítulo 6. Josh, que estava sozinho no banho após a temporada de treinos, abriu seu sistema e decidiu ver o que ele tinha. Há uma caixa misteriosa com uma recompensa que possui pelo menos uma classificação excelente. Além disso, existem 10 pontos de sorte para ele. Agora, isso é o que deveria ser chamado de progresso. Tudo o que ele precisa agora é ver sua recompensa. Josh, olhando para o sistema, abriu a caixa misteriosa. A partir disso, um grande ponto de interrogação preencheu a tela. O ponto de interrogação começou a desaparecer, sendo substituído pelo que estava por trás dele. Doce de One Piece apareceu. Mais doce de talento físico, épico. O nível foi superior a excelente. Foi épico. A caixa misteriosa era mais garantida do que sorteio na loteria. Josh decidiu dar uma olhada. O talento para aprender e compreender o movimento e as habilidades físicas mais rápido e melhor do que as pessoas normais em 500%. Depois de ver esse talento, Josh assentiu. Ele já estava planejando reaprender coisas. E esse talento deve lhe poupar tempo. Josh comeu o doce sem hesitação. Vou aprender a andar nas paredes. Sempre gostei de Prince of Persia. Sim, um homem pode sonhar. Josh, olhando para suas pernas que aguentam meia tonelada de peso. Quando Josh abriu o sistema novamente, ele escolheu a opção Habilidades e Poderes. Ele encontrou esse talento na seção de habilidades. A caixa misteriosa é melhor que a banana e a queratina do cabelo. Josh assentiu. Logo, ele se lembrou daquele produto. Oh, certo. Ele passou a queratina no cabelo e procurou um metal quente para aplicá-la. Mesmo sendo um lutador agora, o homem deve sempre cuidar do visual. Depois de terminar o banho, Josh mudou-se para um prédio onde deveria dormir. Ao que parece, ele foi designado para um posto, onde guarda a ilha em uma das 4 direções. Seu turno ainda estava por vir, então ele decidiu relaxar agora. Enquanto isso, ele olhava em volta tentando encontrar um rastro de Mikita. Não é como se eu sentisse falta dela, ou algo assim. Ele pensou consigo mesmo enquanto se virava e olhava para a parede próxima. Logo Josh, sem perceber, se viu tentando andar verticalmente. No início, dar um passo foi difícil. Josh rapidamente, graças ao seu talento, percebeu que foi seu erro. Ele estava apenas chutando a parede. No entanto, sua postura corporal está errada. Então, ele torceu o corpo, a parte superior para frente e inclinou-se silenciosamente contra a parede. Logo, ao colocar a perna na parede, descobriu que conseguia dar 2 passos. E mais cedo, ele poderia até aprender como ajustar sua velocidade movendo as costas e a frente. Sentindo-se feliz com isso, Josh começou a fazer isso de novo e de novo. Fe descobriu que poderia dar mais passos a cada vez. E algumas horas depois, ele descobriu que poderia correr na parede. Eu sou um gênio. Ele pensou. Naturalmente tenho talento. Josh, seu turno. Logo chegou um cara até o prédio onde Josh está. Ele substituiu a velha guarda, ficando sozinho em um poste. Josh não estava sozinho.
Outro homem estava aguardando com ele. Josh então olhou para seu sistema. Ele tem 10 pontos de sorte e estava curioso para saber como usá-los. Afinal, quanto mais ele gastasse, maiores seriam suas chances de conseguir coisas de alto nível. No entanto, não é garantido que ele consiga coisas boas. Vou colocar 2 e depois 3, antes de colocar o resto dos 5. Josh sentiu que este dia foi uma sorte. Ele adquiriu um talento, uma beleza estonteante flertou com ele e a conversa foi bastante sedutora. Não sei se a atenção de Mikita é sorte ou não. Balançando a cabeça para a mulher maluca, Josh começou a sortear. Na primeira tentativa, ele somou 2 pontos e acionou o sorteio. A primeira recompensa foi de nível comum. No entanto, a luz da esperança ainda estava lá. Depois de gastar 3 pontos, sua sorte parecia melhor, pois ele havia conseguido um item de nível bom. Mais drogas curativas, curar os ferimentos 60%. Essa foi boa, com certeza. Melhor do que os itens comuns que ele costuma receber. Agora, devo apostar tudo o que me resta. Foram mais de 5 pontos. Se ele usasse todos eles, ele teria uma chance maior. Ainda assim, ele pode obter 3 boas recompensas se usar um ponto por vez, mas também não pode obter nada. Se alguém tiver que jogar, Josh semicerrou os olhos. De alguma forma, ele sentiu que mudou depois do dia em que lutou contra o povo e aceitou a tarefa de ingressar na Baroque Works. Ele tem que fazer certo. Ele pegou uma moeda de 10 berris do bolso e decidiu apostar seu destino nisso. Então, tudo ou nada. Foi isso que a moeda decidiu depois que Josh a lançou no ar e caiu sobre ele. Depois de acumular 5 pontos de sorteio, ele ativou a loteria. Ele percebeu que o nível comum desapareceu das escolhas quando ele colocou 5. Mais manual de Kung Fu do iniciante ao profissional, excelente. Josh tirou o manual de seu armazenamento. Ele leu e descobriu que era um manual de artes marciais, mas não completo. Ele explica como usar posturas, assumir posturas e atacar durante séries de treinos. Tem um estilo de Kung Fu, ao que parece. E ele pode usar armas. Bom, isso me permite usar armas. Tem até esgrima. Josh sentiu que há algum progresso. Agora entendi. Preciso estocar esses pontos de sorte para poder usá-los mais tarde. Ele murmurou para si mesmo. E aí, cara? O guarda que está no mesmo turno que ele acordou do cochilo e se virou. Nada, apenas volte a dormir. Josh disse a ele, antes de olhar na direção do mar. Enquanto espera pela missão que se aproxima, Josh passa o dia no ginásio de Baroque Works, levantando pesos repetidas vezes, e depois, à noite, pratica Kung Fu. Ao que parece, seu corpo físico é bom para a prática de artes marciais. Porém, ele notou nomes de técnicas estranhas que pareciam muito mais fortes do que uma técnica casual. A garra do tigre rasga o aço? Esta técnica explica como usar os dedos para arrancar o aço. Mas Josh não pensou nisso porque estava nos níveis mais altos. Josh praticou as técnicas que precisaria, como socos, chutes e uso de espadas. Fora isso, ele iria à academia e levantaria pesos. Às vezes ele encontrava Mikita, treinava e mexia com pesos. Ela flertaria com ele e o provocaria casualmente se ele tentasse atingir seu peso máximo. Josh apenas flertaria de volta dizendo que precisava atender às expectativas dela. Sabe, às vezes posso ser muito leve. A força não consegue levantar tudo. Ela flertou no caminho de volta. Josh viajou em um navio que continha 4 pessoas. Na frente deles estavam 2 caras que ele nunca tinha visto no anime. Um deles se autodenomina Mr. 10. E o outro era sua companheira, uma velha de cabelos grisalhos. Josh olhou para seus parceiros. Havia Mikita aqui. Ele mesmo. Um homem loiro que segura uma espada. E o mais importante, um homem negro alto, com cerca de 198 centímetros. Ele ficou com o dedo no buraco do nariz o tempo todo. O futuro Senhor 5. Josh pensou olhando para ele. Você tem algo para me olhar pálido. O futuro Senhor 5 disse parecendo irritado com o olhar de Josh. Nada. Só acho que você é familiar. Estranho, nunca nos conhecemos. Josh o viu esfregando o nariz. Foi nojento. Qual é o seu nome, a propósito? Senhor 5 no futuro perguntou. Josh. Você? Jen, você pode me chamar. Jen disse. Mutar. Josh virou a cabeça. Jen era uma pessoa perigosa. Ele havia comido a fruta do diabo Bomb Bomb. Cada parte do seu corpo é uma bomba. Até ele pode explodir, criar enormes explosões sem se machucar. Os 4 estavam aqui para ajudar os 2 agentes conhecidos como Mr. 10 e sua antiga parceira, a Sra. July, que não era tão gostosa quanto seu pseudônimo. Tudo bem. Deixe-me explicar os detalhes da missão. Disse o atual Mr. 10, que era um cara alto com 2,5 metros de altura, ombros de prancha e bigode comprido. Enquanto isso, Josh abriu seu sistema, o gerador de missões. Gerador de missões tem uma nova aposta para você. Aposte em sua vida. Você aceita. Capítulo 7. Tarefa, uma nova aposta em sua primeira missão, onde você joga com sua vida contra um grupo de piratas perigosos. Objetivo, terminar a missão com vida. Recompensas. Caixa misteriosa nível 2, mais boa classificação. Pontos de sorte, 10. Em que você está apostando. Possibilidade de morte. 5 pontos de sorteio. Essas recompensas são promissoras, ao que parece. Josh, Mikita, Jen e os outros caras, sob a liderança do atual Mr. 10, chegaram a uma ilha pequena. Agentes com números têm alguns recrutas para auxiliá-los em sua missão. O navio deles estava parado de longe. Josh, que ouviu a notificação, apenas abaixou a cabeça. Ao que parece, ele sabia como funcionavam essas tarefas. Ele sabia porque o sistema chama isso de aposta. Porque só é acionado quando a sua vida em que apostar. Não admira que não tenha acionado quando ele lutou com alguém na rua ou algo assim. Como você pode ver aqui, o novo grupo em ascensão chegou a Grand Line. Os Piratas Mantis. Seu líder, Ron, 25 milhões de berris, junto com seu vice 15 milhões, estão atualmente descansando naquele hotel.
Senhor 10 apontou para a ilha. Embora mantivessem uma distância bastante distante, podiam ver a sombra de um hotel. Pode-se supor que tem 5 andares de altura. Agora, aqui está o plano. Miss July olha para eles um por um. Ela apontou para Josh. Seu corpo seria suficiente. Ela então explicou a ele seu papel. Josh teria que entrar furtivamente no hotel, até o andar mais alto, antes de colocar uma poção para dormir no depósito de água. Ele foi escolhido porque parecia o mais ágil. Mikita poderia fazer esse trabalho. No entanto, a força ofensiva dela era mais necessária no campo de batalha. Com licença? Josh disse. Sim. O Senhor 10 ergueu as sobrancelhas. Por que não colocamos veneno em vez de uma poção para dormir? Embora ele não fosse um assassino, ele não pôde deixar de perguntar. O Senhor 10 suspirou. Você é tão bobo? Você deve perceber que recebe a recompensa total quando lida com o pirata vivo. Os fuzileiros navais dão essas instruções para nós, já que precisam fazer mais execuções públicas. Josh abriu um pouco a boca e acenou com a cabeça. Mikita olhou em sua direção e sorriu. Você gosta de ser eficiente, não é? Só perguntando. Josh encolheu os ombros. Ela apenas sorriu em sua direção. O sol estava se pondo. Desta vez, os piratas se preparariam para jantar e beber. De qualquer forma, logo beberiam água ou a usariam na alimentação. Josh, que se deslocava sozinho em um pequeno barco até a praia da ilha, caiu de pé, com o corpo coberto por roupas escuras. Ele olhou para trás. Seu navio original está lá. Os caras agora devem estar esperando pelo sinal dele. Que Deus tenha misericórdia de minha alma. Josh orou para si mesmo enquanto começava a ficar na ponta dos pés. Ao redor, piratas caminhavam e riam. Josh não tinha permissão para brigar com eles. Aproveitando sua estatura um pouco menor, ele usou as árvores para se esconder ao se aproximar do hotel. Você ouviu alguma coisa? Algum pirata falou enquanto virava a cabeça, apenas para ver uma árvore. O que? Seu amigo, que estava sozinho com ele, disse. Espere aqui. O pirata pegou uma adaga, caminhou lentamente em direção à árvore e pulou, circulando em torno dela. Mas ele não viu nada. Ele coçou o cabelo. Eu juro, pensei ter visto uma sombra se movendo. Seu amigo deu um tapinha em seu ombro. Acho que você quer dizer sua própria sombra. Como você ousa? Os piratas eram geralmente conhecidos por seu sangue frio e temperamento explosivo. Não fale assim comigo. Os dois começaram a brigar. Josh, que estava no topo da árvore, começou a respirar. Que bom, aprendi a andar nas paredes. Ele pensou para si mesmo. Felizmente, suas pernas têm o poder de levantar meia tonelada. Com técnicas adequadas, ele poderia correr pelas paredes, dependendo do seu impulso. Deixando os piratas para trás lutando, Josh começou a se mover, antes que os outros pudessem vir. Ele agora estava atrás do hotel, onde os piratas deveriam estar. Os piratas louva a Deus, ele sabia por seus superiores, eram piratas que negociavam armas. A sede deles fica nesta ilha. E agora são alvo da Baroque Works. Dando alguns passos para trás, Josh olhou para o topo do hotel. É para onde ele deveria ir. Ele correu para frente, colocou o pé na parede e mudou a postura do corpo. Antes de se levantar, as pernas movendo-se rapidamente dependendo do impulso. Josh se viu subindo. Às vezes, ele descansava e parava com a mão segurando uma janela. Ele então se levanta e deixa que seus pés lhe deem impulso. Em cerca de 1 minuto, ele venceu a gravidade e alcançou o telhado. O armazenamento de água estava ali na frente dele. É preciso saber que no mundo de ilhas a água límpida é muito apreciada. As pessoas preferem beber de fontes de água limpa e não de água do mar. Josh começou a andar enquanto tirava uma poção de suas roupas. Mas ao que parece, alguém esteve aqui. Um homem seminu tomando banho sob o reservatório de água encontrou os olhos de Josh. Josh franziu a testa. Sério? Oi, quem é você? O pirata era cheio de músculos e superava Josh. A diferença estava entre um homem e um bebê. Pode-se dizer isso facilmente se olharem para sua constituição de 2,7 metros. O que é isso? O punho da Estrela do Norte. Josh sabe perfeitamente que seria atacado. Rapidamente, ele correu para frente. O cara rapidamente cerrou o punho e deu um soco para frente. Josh, dependendo de seu talento físico épico, poderia dominar o Kung Fu rapidamente. No entanto, ele era inexperiente. Mas ele estava sob o efeito da adrenalina. Rapidamente, ele defendeu o soco com a mão, fazendo uma garra com a outra mão e acenando. Um ferimento seguido de sangue apareceu no corpo do pirata que não parou e revidou com um chute na perna de Josh. O talento de Josh rapidamente permitiu que ele se adaptasse à luta. Ele rapidamente deu um pulo e deu um chute duplo no queixo do homem, derrubando-o. Rapidamente, ao pousar, Josh cerrou o punho e deu um soco muito forte no rosto do homem, fazendo-o dormir. Desde que praticou aquele manual, Josh aprendeu a dar socos mais fortes. Josh ofegou e enxugou o suor da cabeça antes de olhar para o homem, sentindo-se orgulhoso do que fez. Ele colocou a mão no coração e respirou fundo. Ele balançou a cabeça, subiu no depósito e começou a servir a poção para dormir. Ele então foi até a beira do telhado, com as mãos nos quadris. Agora ele havia praticado como subir, mas não como descer. Vou pular e me segurar nas janelas no caminho. Seu corpo não é tão frágil. Ele precisava voltar para a praia e mandar sinais para sua equipe vir aqui e cuidar do resto. Capítulo 8. Josh voltou para a praia. Sob a lua, ele segurou uma tocha e acenou. Foi o sinal que ele envia para sua equipe. Logo o navio chegou à praia e seus integrantes desembarcaram. Kiahaha, você achou fácil se esgueirar? Se sim, a luta seria muito chata. Mikita estava flutuando enquanto ria.
Josh apenas olhou para ela. O Sr. 10 veio perguntar a Josh o que ele havia feito. Josh fez um relatório, casual, e que agora ele havia terminado com apenas um pirata nocauteado no telhado. Devemos esperar eles terminarem o jantar. O Sr. 10 olhou para o céu com os olhos semicerrados, antes de puxar 2 espadas curtas. A velha ao lado dele pegou 2 alfinetes longos e os prendeu. Mr. 10 então começou a explicar o que fazer a seguir. Mikita usaria sua habilidade de flutuar acima do hotel, então aumentaria seu peso para 10 toneladas e desceria como um meteoro. Josh sabia que ela era muito forte. Embora seu corpo parecesse macio, ela era forte o suficiente para suportar o impacto de uma queda de grande distância. Enquanto isso, Jen, Josh e o outro lutador, cujo nome é Mike, iriam lutar pela frente. A tripulação dos piratas que vão combater não é fraca, não para alguém que tem o número 10 no nome. Mikita estava no céu, flutuando com seu guarda-chuva acima do hotel. Enquanto isso, lá embaixo, a maioria dos piratas dormia depois de beber e jantar. No entanto, alguém pareceu não comer a isca. Capitão, algo está errado com a água, não beba. Um homem corpulento que estava de topless disse enquanto subia ao primeiro andar. A maioria das pessoas estava dormindo. Porém, quem teve consciência de ouvir o capitão jogou a água a tempo. Após jogarem a água, agarraram-se nos travesseiros próximos, colocaram a cabeça no chão e dormiram. Ainda assim, foram poucos os que se levantaram. Eles olhavam para seus companheiros adormecidos e os invejavam quando os viam dormindo como bebês. Mikita sorriu. Sorrir era uma boa maneira de transformar o medo em excitação. Respirando fundo, ela fechou o guarda-chuva e a gravidade começou a puxá-la para baixo. Seu peso aumentou de 1 quilo para 10.000 quilos, 10 toneladas instantaneamente. Quando ela caiu no hotel por causa do impulso que construiu, o telhado foi destruído pelo objeto pesado e logo ela continuou batendo nos outros andares ao descer. O hotel começou a rachar e os telhados caíram de cabeça para baixo. Mikita, que chegou rapidamente ao primeiro andar, saltou. Seu corpo físico sempre foi forte para lidar com impactos. Então ela saiu rapidamente, abriu o guarda-chuva e flutuou. Enquanto isso, ela não foi a única que saiu. Ao que parece, o capitão da tripulação, um homem musculoso com garras de metal no topo da mão e seu vice que segurava um chicote, e poucos outros homens saíram. Os outros homens pareciam sonolentos. Enquanto o capitão estava bastante bêbado, Mikita flutuou de volta para seu grupo. Quem fez isso? Procurando, o capitão On olhou na direção do grupo de 6 que vinha em sua direção. Mikita não conseguiu evitar dizer, apenas visitantes, queremos nos divertir. Maldito. O capitão segurou uma pedra e jogou-a para o céu. Mikita prendeu a respiração quando a pedra quase bateu em seu guarda-chuva. Ei, você quer morrer? Ela ameaçou enquanto planejava cair sobre ele. No entanto, o Sr. 10 falou e disse-lhe para ficar no seu lugar. Mr. 10 e seu parceiro não perderam tempo enquanto atacavam enquanto diziam a Josh, Jen e Mike para fazerem seu trabalho, o mesmo para Mikita, livrando-se dos piratas menores. Josh rapidamente assumiu uma postura de Kung Fu, semelhante a uma postura de cavalo, com as mãos abertas e formando garras. Depois de sua primeira luta, algumas horas atrás, ele parecia entender melhor a arte marcial que praticava. Logo, Josh e os outros entraram em confronto, enquanto o capitão e o vice entravam em confronto com o Sr. 10 e a Sra. July. Os agentes, porém, só foram fortes para acompanhar o capitão, enquanto o vice-capitão foi convocado para atacar o grupo de Josh. Jen, que será o Sr. 5 no futuro, estava usando seu muco para atirar no pirata, que explodiu sobre eles. Quando alguém se aproxima dele, Jen estende a mão para eles e a deixa explodir. Afinal, ele era um homem-bomba. Josh, por outro lado, está tendo mais facilidade. Seu corpo estava se adaptando rapidamente, e as técnicas de Kung Fu faziam seus dedos parecerem garras enquanto ele acertava o cara ao seu redor. Mikita, por outro lado, tinha uma boa pontaria. Ela cairia do céu pesando 10 toneladas. Qualquer um que não estivesse pronto para ela morreria. O vice-capitão, famoso por usar o chicote, mal conseguiu evitá-la no último momento. Mesmo assim, Mikita quebrou o braço. Jen, vendo o vice-capitão pirata fraco, estendeu seu muco sobre ele e atirou, que explodiu sobre ele. Mikita estava lá. Rapidamente, ela controlou o peso e chegou a 1 quilo, o que a fez voar para trás. Agora, por causa da explosão, ela voou no ar. No entanto, havia um problema para ela. Ela estava acima do mar agora e estava prestes a cair, e dependia apenas do guarda-chuva para continuar flutuando. Para cada Akuma no Mi, o mar era o pesadelo mais assustador. Ajude-me, ela disse, com os olhos arregalados enquanto parecia prestes a entrar em pânico. Jen não pareceu se importar, pois continuou lutando com o vice-capitão. A missão vem primeiro. Isso é o que a Baroque Works lhes ensina. Missão primeiro. Se vire. Jen disse. Ele também era um usuário de Akuma no Mi. Não há como ele chegar perto da água do mar e arriscar a vida. Deixe-se cair. Josh apenas olhou para ela e disse. Na frente dele, um homem ergueu a adaga e acenou. Josh rapidamente se agachou e chutou a perna do cara, fazendo cair, antes de correr para a praia. Mikita, que estava em pânico, fez o que lhe foi mandado, e Josh nadou no mar, pegando-a, antes de arrastá-la para a praia. Ela estava apenas agarrada a ele, tanto quanto alguém se agarraria à vida. Josh, me jogue lá. Mikita disse que a raiva podia ser sentida em sua voz trêmula. Todo mundo agiu como uma vadia com ela, exceto Josh. Ela quase estragou sua nova calcinha rosa. Para onde? Josh disse. O mais alto que você puder. Tudo bem. Josh a levantou da cintura. No processo, ele ficou surpreso ao ver como os quadris dela eram macios. Sua bunda grande também parecia macia. Mas eles eram tão leves. Josh estava mais focado na batalha do que nesta pequena pausa no tempo. Ele rapidamente jogou a garota, que agora tinha 1 quilo, para o céu com todas as suas forças, o que a mandou embora. A batalha continuou lateralmente.
Mister 10 e seu parceiro ficaram feridos por causa do cara com quem estavam lutando, mas eles conseguiram prejudicá-lo também. O capitão, que também estava ferido, apontou com a garra para o Senhor 10 e sorriu. Eu estava apenas me aquecendo. Agora vou cortar você em pedaços. Ele sorriu. Seus oponentes agora estão sangrando muito. Deixe-me dizer mais uma coisa, essas lâminas são venenosas. Então, uma feliz viagem para a próxima vida. Bam! Então, algo caiu na cabeça do capitão. O homem corpulento caiu no chão. Seus músculos fortes quebraram no momento do conluio e suas costas foram quebradas. Mikita se levantou, tirou a poeira do cabelo e colocou o chapéu no cabelo. Ela olhou na direção de Josh, que estava ofegante, e assentiu. Por outro lado, Jen terminou de matar o vice-capitão. Jen disse, acho que morrer é melhor do que nada. Você fez o que tinha que fazer, respondeu Josh enquanto esticava as costas. Bom trabalho. Vamos voltar correndo para o barco. Precisamos de tratamento. Senhor 10 disse rapidamente. A senhora July assentiu. Os dois tinham rostos pálidos. A prioridade deles, ao que parece, era salvar as próprias vidas. Não até conseguirmos suas cabeças, então. Jen disse enquanto se levantava. Tanto faz, não estou fazendo nada, disse Josh enquanto caminhava para o lado. Senhor 10, embora ele tenha dado uma ordem estrita, o veneno em seu corpo tornou mais fácil para ele se decidir. Só ele arrancou a cabeça do capitão e disse que voltariam. Josh então e os outros voltaram para o navio. Enquanto Josh caminhava, esperando a notificação do sistema chegar em seus ouvidos, Mikita se aproximou dele. Lentamente ela sussurrou. Obrigada. De nada, chocolate. Quando Josh disse isso, houve uma pausa dela. Pare de dizer isso, ainda não. Tudo bem, disse Josh. Vou te chamar de Mikita então. Mikita deu um pequeno sorriso, sem mostrar os dentes, e assentiu. Ela se virou de costas para Josh, que olhou para baixo e então se sentou. Os outros sentaram-se enquanto o navio começava a navegar. Então, eu quero saber como você se esgueirou. Mikita começou a conversar com Josh. Ela não está fazendo risadas maníacas. Josh ergueu as sobrancelhas enquanto olhava para ela. Sem modo de vadia maluca. Bem, você vê. Jin, a aposta está ganha. As recompensas estão em seu armazenamento. Josh contou sua história, como conheceu um cara e lutou antes de pular sozinho do prédio. A última parte foi uma besteira, já que Josh realmente não pulou de 5 andares. A parte sobre como lhe disseram que deveriam tirar seus vocais não foi contada. A propósito, como você pode pular de uma grande distância sem se machucar? Josh perguntou a ela. Bem, ela colocou a mão no cabelo. Seu dedo começou a brincar com uma mecha loira, enrolando-a. Como eu lido com os impactos do peso é um segredo. Um dia você poderá descobrir, que hahaha. Ela então riu. Josh, como estagiário de direito, estava lendo nas entrelinhas. Como pegar o peso. Este é um discurso figurativo? Era fácil pensar assim se você estivesse conversando com uma beleza gostosa. Mas logo algo inesperado aconteceu quando eles quase chegaram à ilha. Mr. 10 e Mestre July começaram a vomitar, enquanto seus rostos ficaram completamente pálidos. Eles pararam de respirar depois. Eles estão mortos. Jen disse, dando um tapinha em seus óculos escuros enquanto olhava para eles. O que fazemos agora? Mike perguntou. Óbvio, Jen respondeu friamente. Fazemos um relatório e completamos nossa missão. Mas primeiro temos que eliminar a parte onde matamos os piratas. Alguém tem alguma objeção? Josh, que foi advogado na vida anterior, levantou-se. Não, meritíssimo. Todos olharam para ele de repente. Josh de repente percebeu que estava empolgado e coçou o queixo. Você não entende a piada? Ninguém compareceu a um tribunal antes? Oh, por favor, quem faz isso? Mike revirou os olhos, assim como todo mundo. Josh balançou a cabeça. Você está perdendo. Não vou lhe dar conselhos jurídicos. As pessoas em seu mundo pagariam para ouvi-lo. Ele não. Eles iriam para o mentor dele, que é sócio daquela empresa. No entanto, ele ainda é seu aluno. Capítulo 9. Um novo dia chegou. O funeral do Senhor 10 e seu companheiro havia acontecido, ninguém compareceu. As cabeças dos piratas foram entregues aos fuzileiros navais, e o quartel-general deveria receber a recompensa. Houve alguns rumores de que eles receberão uma promoção e pagamento. Afinal, as organizações não trabalham sozinhas. É por isso que eles compartilham a recompensa e é por isso que tem uma taxa de sucesso mais alta. Josh já havia recebido suas recompensas do sistema após a missão. Atualmente ele estava em seu quarto, pequeno como uma caixa, onde está descansando. Caixa misteriosa nível 2? Mais 10 pontos de sorteio? Boas recompensas, especialmente a caixa, garantem que ele receba uma recompensa mínima de boa classificação. Vou usá-lo e ver o que consigo. Josh decidiu começar a retirar pontos. Ele estava pensando se deveria acumular mais pontos. Mas se ele ficar muito ganancioso, ele pode morrer. Então é melhor arriscar de qualquer maneira. Sorteando 2 vezes, Josh conseguiu essas 2 coisas. Mais sopa fortalecedora, boa, aumenta a força em 150 quilos. Josh assentiu. Como treinava na Baroque Works, seus músculos cresciam melhor, graças à alimentação e aos melhores equipamentos de treinamento. A força de Josh aumentou originalmente para 650 quilos. Agora, essa pílula, mesmo que só acrescente 100, foi boa para ele. A outra recompensa não era tão promissora. Apenas uma classificação média. Mais livro de fantasia urbana. Média. Não era um item comum, então Josh abriu e deu uma olhada. Parece promissor. Depois de lê-lo, irei vendê-lo, se algum dia encontrar um comprador. Ele não tem nada a perder, já que não escreveu o livro. Mas agora ele não pode simplesmente vendê-lo. Provavelmente ele simplesmente se moverá e encontrará outra coisa. Agora para a caixa misteriosa de nível 2. Dê-me algo além do bem. Josh juntou as mãos enquanto clicava 2 vezes na caixa, abrindo-a e aguardando a recompensa. Mais pílula de agilidade e boa classificação. Não acima da classificação boa, mas ainda assim bom o suficiente.
Josh leu a descrição para descobrir que esta pílula aumenta sua agilidade em 60%. Aumentar a agilidade significa aumentar sua velocidade e velocidade de ataque. Josh apenas comeu junto com a sopa forte, sem sentir nada. Vou malhar então. Ele balançou a cabeça, colocou os dedos no chão e ficou de pé sobre eles, sem se mover. Essa foi uma prática que ele obteve do manual. Ele ficaria assim, resistindo à dor de cabeça e à sensação azeda dos dedos. Ao que parece, no Kung Fu ele tem que treinar tudo, inclusive bolas e mamilos. Minha vida! Ele murmurou quando uma gota de suor caiu de sua cabeça. Enquanto isso, sem que ele soubesse, alguém flutuava próximo à sua janela e o espreitava. O dia seguinte chegou. Josh recebeu o dinheiro da missão anterior, cerca de 1 milhão de berris, pela contribuição que fez. 1 milhão, ele decidiu abastecê-lo por enquanto, antes de transformá-lo em dinheiro mais tarde. Agora, enquanto ele estava por esta ilha, patrulhando, ele ouviu alguns rumores sobre grandes promoções, já que alguém como o Sr. 10 e seu parceiro morreram. Eles escolheriam alguém para ocupar seu lugar entre os oficiais. Josh percebeu que deveria ser Jen, que deveria se tornar um futuro Mr. 5. Provavelmente Mikita também iria promover, já que ela pegou o pirata líder sozinha. Loiros loucos não são fáceis de aceitar. Josh, após a patrulha, foi para a academia e voltou a treinar depois de comer o máximo que pôde. Seu corpo estava ficando mais musculoso e ele precisava tirar vantagem disso. Enquanto levantava halteres mais pesados, Josh estava pensando em usar seu talento físico para tentar dominar outra coisa. Provavelmente um novo footwork inspirado em Soru. Ele pensou que enquanto agitava os pesos, qualquer um poderia dizer que ele estava treinando enquanto estava distraído. Só preciso chutar o chão 10 vezes mais rápido e então usarei o impulso para me mover mais rápido. Pensando nas técnicas, foi muito possível de conseguir, já que ele era forte fisicamente. Ele também aumentou sua agilidade, então ele é mais rápido. Mas ele estava pensando em como treiná-lo em primeiro lugar. Ele pode precisar de algo como um pilar pesado e tentaria mover as pernas muito rápido no chão. Ei, acho que você deveria fazer uma pausa. Josh ficou surpreso ao ver Mikita se aproximando com um sorriso no rosto enquanto ela vestia suas roupas de treino, calça de yoga e uma camisa amarela que mal passava pela barriga. Dar um tempo? Josh olhou para si mesmo. Ele estava cheio de suor e sua pele estava vermelha. Só agora ele percebeu que seus músculos estavam doloridos. Você esqueceu? Ela perguntou, olhando para ele. Você está falando sério? Você tem razão. Josh jogou os halteres, cada um pesando 280 quilos, e jogou-os para o lado. Você está treinando mais forte do que o normal. Você está animado com a promoção? Mikita sorriu. Josh estava prestes a responder que sim, mas sua resposta veio tranquila. Acho que quero cuidar de você, de acordo com nossa conversa na semana passada. Que arraha, pensei que você tivesse esquecido disso. Mikita riu e colocou a mão perto da boca, os olhos fixos nele. Não tão suave quanto a mulher na minha frente. Josh apenas riu, enquanto evitava tocá-la. Ela estava igualmente quente na frente dele, mas ninguém quer um fardo pesado. Ufa! Depois de um suspiro, ela apenas se sentou. Esqueci de agradecer pelo que aconteceu ontem. Pensei que teria que ficar pendurado no meu guarda-chuva para sempre. Por quê? Você estava com tanto medo? Josh sentou-se ao lado dela, pegou uma garrafa de água e entregou a ela. Eu, com medo. Hehe, você deve estar louco. Mikita deu uma risada sem vida. Eu não sinto medo. Ok, talvez um pouco, mas não conte a ninguém ou eu mato você. Ela brincou. Você fez um bom trabalho. Josh colocou a mão no ombro dela. Ela apenas olhou para o rosto dele, suas pálpebras verdes tremeram por um breve momento. Você sabe. Você parece um bom menino. Ela disse, inclinando-se para frente. Bom ou ruim depende de você, dependendo da sua moral. Josh a viu se aproximando, lentamente ele disse. A propósito, você cheira a limão. Você notou. Eu gosto de limão. Ela disse. Eu também. Assim como todo homem de cultura, Josh adora limão. Acho que temos algo em comum, disse Mikita. Seu rosto agora estava a apenas alguns centímetros de distância. Os dois se entreolharam, antes de olharem ao redor do ginásio. Mikita era do tipo ousado que não se importava com o ambiente. Ela colocou as mãos nas bochechas de Josh e bateu os lábios contra os dele. Josh, que estava prestes a dizer algo, abriu bem os olhos. Logo, a língua dela invadiu a dele. Como ela era uma garota gostosa, Josh inconscientemente abriu os lábios para os dela, estendeu a língua e começou a desfrutar do beijo motivado por seu instinto. Agora estou gostando de beijar uma das pessoas perigosas. O que aconteceu comigo? Onde está a missão? Estou arriscando minha vida. Josh percebeu que tem mais coragem para beijar essa loira. Logo, Mikita se afastou e olhou para Josh, seu rosto não corando, apenas uma leve camada rosa nas bochechas. Ela sorriu amplamente, todos os dentes mostrados para ele. Josh fingiu tosse. Isso foi repentino. Bem, alguém sabe como retribuir o beijo, disse Mikita com entusiasmo. Josh olhou em volta antes de olhar nos olhos dela. Quem não quer provar limão? Mikita corou e esfregou o cabelo loiro. Bem, eu só queria uma comemoração antecipada da promoção. O que você quer fazer amanhã? Josh esfregou o queixo como se estivesse pensando. Ele apenas a beijou e até esqueceu que ela é uma maníaca quando se trata de batalhas. Só treinando, praticando. E você? Estou simplesmente livre. Ela disse. Meu poder de Akuma no Mi não aumentará de repente. Os dois se entreolharam. Josh, que descobriu que estava brincando com sua vida, beijou-a novamente na frente de todos. Eles não se importaram nem um pouco. Você sabe. Josh foi atingido por uma ideia. Talvez eu precise de sua ajuda amanhã. Sim. Mikita ergueu a sobrancelha, perguntando-se o que ele estava pensando. Capítulo 10. Josh, que havia sido surpreendido pelo beijo de Mikita na noite passada, estava parado no meio da ilha. Ela não me convidou para dormir com ela ontem à noite.
Ainda, o beijo foi bom para ele. Quem diria que uma garota maníaca por batalha beijaria bem? Esta manhã ele não teve nada para fazer, exceto seu turno habitual, e então poderá descansar para se desenvolver enquanto espera por uma missão. Então, essa é a sua ideia de passar o tempo? Mikita disse, olhando para Josh que estava vestindo suas roupas de treino. Quero desenvolver uma nova técnica, mas preciso da sua ajuda. Josh disse. Mikita estreitou as sobrancelhas antes de levantá-las. Como funciona? Josh então explicou toda a ideia. Ele estava tentando desenvolver o Soru por conta própria, dependendo de seu talento. No entanto, ele precisava de um objeto pesado para treinar. Hahaha, então esse é o seu treinamento perfeito. E eu pensei que você fosse tímido. Mikita riu, olhando para Josh como se ele fosse um cara fofo. Bem, aos olhos dela, ele teve seus momentos fofos. Josh apenas virou a cabeça e coçou o queixo sem pelos. Devo te dar as costas ou você prefere avançar? Mikita disse enquanto Josh se aproximava dela. Se você me der as costas, vou esquecer de treinar. Talvez eu devesse fazer isso. Ela colocou um dedo no queixo dele, antes de selar seus lábios antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Mas ainda assim, eu quero provocar você. Eu gosto de você, já te disse isso. Josh sorriu, suprimindo a ereção que se formava em suas calças. Ele vai empurrar uma garota gostosa com rosto deslumbrante e seios grandes, comparado ao que ele usou na Terra. Porém, há personagens maiores nos personagens de fundo. Josh a abraçou enquanto ela aumentava seu peso para 1 tonelada e começou a chutar o chão o mais rápido possível. Mikita, que não se moveu 1 centímetro, olhou para ele enquanto ele tentava empurrar, com a cabeça no peito dela e as mãos na cintura dela. Suas bochechas estavam lentamente ficando rosadas. Como a altura deles era próxima, o rosto dele estava próximo aos seios dela, e a sensação dele tentando empurrar era muito boa. Enquanto Josh treinava, Mikita tirou a luva branca, colocou a mão em seu rosto e gentilmente começou a acariciá-lo. Que fofo, ela brincou. Enquanto isso, Josh tentava correr o mais rápido possível para não formar uma ereção que o atrapalhasse. Essa energia sexual funcionou como motivação. Depois de quase 1 hora, ele conseguiu chutar o chão 4 vezes seguidas, ganhando impulso instantaneamente. Seu talento físico o ajudou a compreender a técnica muito rapidamente. Josh parou de repente quando a mão de Mikita direcionou o ângulo de seu rosto para cima, em direção ao rosto dela. Ela se inclinou, estendeu os lábios e Josh sentiu que precisava fazer uma pausa. Eles se beijaram e suas línguas trocaram saliva. Bem, você poderia simplesmente começar com isso, em vez de apenas fazer aquilo, disse Mikita enquanto colocava a mão no queixo dele. Josh se levantou e colocou a mão no queixo dela também. O que você quer dizer com isso? Você pode apenas me abraçar, em vez de agir como um cara fofo que brinca, perdendo tempo. Enquanto tem vergonha de dizer que quer abraços, Mikita sorriu. Milímetro. Mas eu não estava perdendo meu tempo, no entanto. Josh assentiu. Ele obteve um bom resultado e começou a entender o princípio da técnica Soru. Então, se eu te desse as costas, você teria feito isso. Seu sorriso ficou mais amplo. Não estamos sozinhos, disse Josh, apontando para lá. Mikita deu-lhe as costas e o conduziu. Josh sentiu seu corpo macio, sua bunda grande batendo em sua virilha, o que lhe causou um arrepio nas costas. Tipo, você se importaria com eles? Ela provocou novamente. Parece que ela não era uma pessoa que se preocupava com os olhares dos outros ou se irritava com eles. Ele passou os braços ao redor dela e deixou seus lábios mais próximos de seu pescoço, abraçando-a por trás. Quem negaria um chocolate? Josh perdeu o controle, o cheiro e a aparência dela eram bons, e a bunda cheia dela batia na virilha dele. Ele não pôde deixar de beijar seu pescoço pálido, o que foi delicioso, fazendo Mikita gemer ao começar a derreter em seu braço. Você não, Josh. Mikita fechou os olhos, aproveitando seus beijos. Josh só queria poder fazer sexo. Mas ainda, Mikita era o tipo de garota com quem você gostaria de passar o tempo. Mas ainda assim, a tentação. As preliminares foram muito fortes. Logo depois de um tempo, Mikita se virou, segurou sua mão e olhou em seus olhos. Quer saber, Josh? Ela começou a usar um novo nome de animal de estimação, notou Josh. Sim, eu quero, você sabe, ter mais disso com certeza. Ela estava olhando para o chão. Josh estava curioso. Ele nunca viu corar. Mas agora ela está. Tens tempo? Sim, quero monitorar seu treinamento. Ela retirou as mãos e sorriu. Ela pensou que Josh estava usando o treinamento como desculpa para se aproximar dela. Mikita achou que seria engraçado se ela usasse a mentira dele contra ele. Josh sorriu. Não acho que me concentraria mais em treinar assim. Por falar nisso, ela segurou a mão dele e olhou em seus olhos, sorrindo. Você pode me mostrar sua técnica, o que você desenvolveu. Nada demais. Eu só estava tentando fazer um novo trabalho de pés, veja. Josh, por entender o básico do Soru, pode descobrir o resto sem a habilidade dela. Em um movimento muito rápido, a figura de Josh ficou borrada e apareceu 3 metros atrás. Porém, não foi tão perfeito quanto Josh estava tentando alcançar, já que sua figura está embaçada e não desaparece. Mikita abriu amplamente os olhos. Você estava tentando fazer isso. Isso, tão rápido. Se ela alguma vez lutou com ele, com tal técnica, Josh pode evitá-la. De repente ela franziu a testa. Você não está planejando usá-lo para fugir de mim. Por quê? Por que eu faria isso? Josh perguntou enquanto inclinava a cabeça. Só estou brincando com você. Mikita sorriu e deu um tapinha em seu ombro.
Bem, vou te ajudar depois de amanhã. Enquanto isso, devemos estar prontos para as promoções. Mikita pulou levemente quando seu peso passou de 1 quilo, fazendo-a parecer que estava flutuando. Ela segurou a mão dele novamente e disse: Você não está animado? Milímetro, estou para outras coisas. Josh disse. Seu irmão mais novo latejava em resposta. O tempo estava passando. Josh aproveitou o dia seguinte, onde não conheceu sua nova namorada, para treinar. Ao que parece, seu talento o ajudou muito a descobrir o Soru. Depois de mais ou menos um dia, ele conseguiu completar a técnica. Josh percebeu que durante o movimento, essa técnica consome muita resistência. No entanto, aumentou sua força e agilidade. Pode ser considerado um treino se ele fizer isso 10 vezes todas as manhãs. Pode aumentar a força e a resistência das pernas. Eu posso até superar isso. Josh, com o talento que ganhou com o sistema, treinou dia e noite, tentando dominar mais a técnica, movendo-se em padrões diferentes e ganhando maior velocidade em troca. Também, tentou usá-la muitas vezes seguidas. Um dia, ele cometeu um erro e ultrapassou muitos limites do corpo e no novo dia, viu-se incapaz de se mover. Felizmente, ele tinha a pílula de cura. Depois de comê-lo, seu corpo se recuperou e Josh sentiu seu corpo mais adaptado, mais ágil e com mais resistência. Durante esses dias, Jen foi promovida para assumir o posto do atual N10. Mikita não ocupou a vaga, mas também foi promovida. O mesmo se aplicava a Josh, que agora era classificado como alto oficial, não tão distante de um agente. Tornar-se um agente pode ter seus benefícios. O dinheiro pode ganhar Josh pontos de sorte. E os agentes parecem ter muito dinheiro. Agora, o que fazer a seguir? Josh pensou enquanto estava sentado sozinho em uma rua. As pessoas desta ilha estavam ocupadas treinando. Josh, que segurava uma garrafa de leite, olhava para um grupo de recrutas correndo. Uma delas era uma jovem princesa de cabelos azuis. Vivi. Josh estava tentando determinar a idade dela. O peito dela parecia em boa forma, mas não foi o suficiente para ele descobrir a idade dela com base nisso. Por falar nisso, Josh se virou para ver Mikita com algumas bebidas. Parabéns pela promoção. Obrigado. Você também, disse Josh enquanto continuava bebendo e colocava a garrafa de álcool ao lado de sua perna. Mikita sentou ao lado dele e olhou para frente, vendo Josh olhando para Vivi. Você vê algo que você gosta. Ela disse, tomando um gole de sua bebida. Caras fazendo seu trabalho, disse Josh enquanto bebia o leite. Não estou olhando para as garotas. Por que eu faria isso? Tem uma gracinha ao meu lado. Não, quem tem uma gracinha sou eu. Mikita apenas riu quando se virou e olhou para Josh. Houve um momento de silêncio. Eles estavam namorando há uma semana e ainda não tomaram nenhuma atitude. Josh e Mikita estavam cientes disso. Ela pensou que isso pode estar relacionado ao treinamento dele, onde ele tentava desenvolver técnicas. Pare de beber leite. Mikita segurou a garrafa de leite dele. Josh olhou para ela, os olhos estreitados. Mikita pegou a garrafa de álcool e colocou-a na mão dele. Experimente isso, tem gosto de limão. Não deveríamos beber em outro lugar, disse Josh, olhando em volta. Esta ilha foi criada para caçar piratas que a encontrassem e também para treinamento. Eu sei. Por que não vamos para o meu quarto? Tem um grande para mim. Mikita disse enquanto se inclinava para frente, empurrando-se para ele. Sabe, posso ser transferido após a promoção. Podemos, você sabe, querer nos divertir um pouco antes disso. Vamos para o seu quarto então. Josh pegou a garrafa de leite e bebeu de uma só vez antes de jogá-la e pegar o copo de álcool. Mikita sorriu e segurou seu braço enquanto caminhava ao lado dele, guiando-o para um lugar específico. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.